Boa noite, paz e bem. Boa noite, paz e bem. Então, quero pedir que durante o anúncio você permaneça em silêncio, tá? Guarde todo o silêncio, não só o silêncio de não falar, mas também aquele silêncio interior, de não se distrair. Às vezes a gente está aqui só com o corpo, mas a cabeça está longe daqui, já pensando nas coisas que eu preciso fazer lá em casa. Mas nós viemos aqui para adorar e louvar a Deus. Então dê a Deus essa oportunidade de te convencer ainda mais de que você é um eleito de Deus, de que Deus quer o seu bem, que Ele ama você. E a cada dia Ele quer nos ensinar a estar mais perto dEle. Então feche seus olhos um pouquinho e diz assim ao Senhor: Senhor Jesus, Senhor Jesus, converta-me. converta-me. Sou um pecador, Senhor. Sou um pecador, Senhor. Que eu me converta, Jesus. Que eu me converto. Que hoje eu me converta, Senhor. Que hoje eu me converto, Senhor. Que depois dessa pregação, Depois dessa pregação, depois desse grupo de adoração de hoje, depois desse grupo de adoração de hoje, eu seja uma pessoa eu seja uma pessoa que te agrade mais, que te agrade mais, que te ame mais, que te ame mais, que também ame mais o meu irmão. que também ame mais o meu irmão. Amém. Amém. Então eu quero começar esse nosso anúncio sobre o pecado da avareza. A avareza é o apego ao dinheiro, ao luxo. Mas antes da gente entrar diretamente nesse assunto, eu quero contar um testemunho de um vídeo que o bispo mandou para mim ver. Um menino de 13 anos, na Nigéria, cerca de 3 semanas atrás, um menino de 13 anos foi espancado até a morte por ser cristão. O menino foi arrastado para a praça e um monte de gente em volta, tudo com barras de ferro na mão, e falaram para o menino de 13 anos: você aceita a lei do Alcorão? Você aceita Maomé? Você aceita se transformar num muçulmano e deixar a fé cristã? O menino de 13 anos disse assim: vocês podem fazer o que quiser com o meu corpo, porque jamais vão tirar Cristo da minha alma. Minha decisão é por Cristo. E ele foi espancado, e todo mundo vinha e batia no menino. Ele já estava quase morto. Veio um rapaz com um ferro e quebrou, bateu nos joelhos dele até quebrar as pernas dele. E depois que quebraram as pernas dele, ele se levantou. Ele se levantou e levantou as mãos para o céu. Contemplou o céu com certeza e conversou com Deus. Depois acabaram de matar ele. Mas esse levantar desse menino de 13 anos, mostra como deve ser a nossa fé. Uma fé que morre por Jesus. Uma fé que não para nas limitações. Uma fé que não para nem mesmo na dor, nem mesmo no medo, que com certeza ele teve muito medo. Seria tão fácil para ele falar só de boca: tudo bem, eu aceito. Ele nem precisava falar de coração, depois ele fugia dali e ia ser cristão em outro país. Mas é aí que está a essência do cristianismo: o compromisso. Ele tinha compromisso com aquilo que ele acreditava. E ele sabia que se ele negasse ali, quantas pessoas iam ser abaladas por causa disso. Ele queria morrer para salvar aqueles que estavam matando ele. Ele queria mostrar que a fé em Jesus era tão verdadeira, tão forte na vida dele, que ele era capaz de ser torturado
morto, um menino de 13 anos, por essa fé tão grande. Ele poderia ter dito: tudo bem, eu sou muçulmano, e ir embora e continuar cristão. Mas o compromisso, a preocupação com a evangelização não deixou ele parar nos seus medos, não deixou ele parar nas suas angústias, não deixou ele parar na falsidade, nem na mentira, não deixou ele simular. Estão entendendo? Aquele menino de 13 anos nunca fez teologia nem filosofia, não conhece praticamente nem o evangelho inteiro ainda, mas ele mostrou o que é o essencial: testemunhar Jesus. Na Sagrada Escritura tem uma frase que foi muito mal interpretada, muito mal traduzida, quando a Bíblia foi traduzida do grego e do latim para o português. Aquela passagem que o apóstolo diz assim: ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor a não ser pela ação do Espírito Santo. Mas na verdade o verbo não é dizer, de falar. Na verdade o verbo é testemunhar. Ninguém pode testemunhar que Jesus é o Senhor a não ser pela ação do Espírito Santo. Mas a palavra testemunhar na igreja primitiva queria dizer morrer por essa fé. Quando alguém morria, ele falou, e ele deu o seu testemunho de que Jesus é o Senhor. Mas só é possível pela ação do Espírito Santo. Hoje está muito na moda, nas portas das igrejas protestantes, pentecostais: Jesus Cristo é o Senhor. Só palavras, só palavras. Testemunhar que Jesus é o Senhor é aquilo que o menino fez, podendo, aquilo que até na nossa comunidade é nosso lema também desse ano: ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Ele podendo salvar a sua vida, um menino de 13 anos, ninguém ia cobrar dele o martírio. Ele podia muito bem sair dali, mas ele preferiu testemunhar pelo Espírito Santo que Jesus é o Senhor. O pai do menino depois foi entrevistado e perguntaram para o pai dele. Ele estava chorando: pai, o que você acha que esses homens que mataram seu filho merecem? O pai dele falou assim: eles merecem o perdão de Deus, porque eles não sabem o que eles estão fazendo, eles não conhecem o Jesus que nós conhecemos. Isso não aconteceu na igreja primitiva só. Isso aconteceu há 3 semanas atrás. Hoje deve estar acontecendo também. Na Coreia do Norte, a Coreia do Norte é o país que mais mata cristão. Na Coreia do Norte, uma catequista foi chicoteada até a morte porque estava catequizando. Também ela poderia ter se livrado daquilo facilmente, porque falaram para ela: você está disposta a parar com esse negócio de Jesus? De falar de Jesus, de ensinar as crianças sobre esse Jesus? Você está disposta, você está livre. Ela disse: não, eu estou disposta a testemunhar Jesus. O que seria dessas crianças que eu ensinei o amor de Deus, se eu negasse, mesmo que fosse só de boca? Se eu negasse, o que seria desses coraçõezinhos dessas crianças? Amarraram ela nua em praça pública e bateram até matar. Vocês já imaginaram como ficou forte no coração daquelas crianças o ensinamento dessa catequista? As crianças depois fizeram uma procissão escrito Cristo, o Príncipe da Paz. E um repórter amador entrevistando as crianças
para perceber como que tinha sido a reação das crianças recém-evangelizadas, que também depois foram martirizadas, e eles ansiavam ser como a catequista foi. Eles queriam morrer por Jesus, as crianças, porque a catequista não ensinou uma teoria para eles, ela tinha compromisso com o que falou. E eu quero que isso fique no nosso coração, esse testemunhar Jesus até o martírio, se preocupando com os outros, com a fé dos outros, para que não afaste ninguém, que ninguém se escandalize, que ninguém se afaste de Jesus por causa da minha negação, por causa que eu neguei, por causa que eu desisti. Essa responsabilidade daquele menino de 13 anos que essa catequista ensinou, de compromisso com o que fala. O Evangelho não é para ser repetido como um papagaio que repete alguma coisa que alguém ensinou para ele. O Evangelho é para ser vivido. Só que tudo isso não aparece na mídia. Vocês não veem isso na televisão, porque isso não interessa para quem quer um mundo consumista, quem quer o consumo, quem quer dinheiro, quem quer vender, consumir, que esse é o papel da mídia. Para eles não interessa esse tipo de coisa. É como que Jesus chamou Satanás de príncipe deste mundo. Jesus falou isso, e Jesus é a verdade, e ele disse: eu vim para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade ouve minha voz. E Jesus disse que Satanás é o príncipe deste mundo. Foi Jesus que disse. Então Satanás maqueia, põe uma maquiagem muito bonita, põe uma cortina, a cortina da avareza por detrás, como se você entrasse numa casa onde está a casa toda em ruína, tudo bagunçado, tudo rachado, mas aquela sala está bonita. Então ele coloca uma cortina para que você se encante com a sala bonita e perfumada, mas não veja o que está por trás dessa cortina. E Satanás faz isso, a cortina da avareza, que te faz enxergar somente aquele lugar bonito e parar em você mesmo e procurar os seus sonhos e não mais o sonho de Deus, procurar a sua felicidade e não a felicidade do outro também. E na verdade só somos felizes quando fazemos os outros felizes. Essa é a grande verdade. Mas Satanás, com essa cortina da avareza, tampa tudo que ele não quer que seja mostrado. Tudo que ele não quer que seja mostrado está tampado pela cortina. E quando Jesus morreu na cruz, e cada missa que é celebrada atualiza esse mistério, vocês viram que o véu do templo se rasga? Não é assim? Não está escrito isso no Evangelho? Jesus morreu na cruz, e ao mesmo tempo no templo de Jerusalém, aquele véu que separava o sacerdote do santo dos santos é rasgado, é aberto. Jesus morreu para que essa cortina fosse aberta, e que a gente pudesse enxergar o sofrimento e a dor do outro, e não parasse numa fé cômoda, numa paz do sossego, que não é a paz de Jesus. Hoje se prega muito a teologia da prosperidade, da conquista, o Deus da vitória, o Deus da conquista, o Deus que vai te dar mais e mais. Mas Deus é sim Deus da vitória, é sim Deus da conquista, mas não das coisas do príncipe deste mundo, não, das coisas eternas, dos valores verdadeiros. Jesus disse: onde está o seu tesouro, também lá vai estar seu coração. Jesus fala no Evangelho: vendeis vossos bens e dê esmola, e vão ter uma grande fortuna no céu. Lá as traças não corroem, lá os ladrões não roubam. Você pode perceber que quanto mais a pessoa vai tendo bens materiais, mais paranoica ela vai ficando. Depois chega um tempo que ela tem medo até de sair de casa, e carro blindado, e cerca elétrica, e isso, e aquilo outro, e tudo aquilo, para guardar uma coisa
mentira, não parar na beleza externa das coisas deste mundo. Nós temos uma música no nosso CD, que é uma composição minha, que diz assim: que os pobres não possuem beleza capaz de atrair o curioso olhar. Por trás da cortina, o sofrimento humano. Não dá ibope. A dor. Por trás de cada dessas propagandas que a gente vê de cerveja, de balada, aquele monte de coisa, daqueles rostos, daquelas mulheres e homens bonitos, aquelas festas maravilhosas nas propagandas, principalmente de bebidas. Essa é a cortina. Por trás de tudo isso, por trás da cortina, existem milhares de hospitais católicos que cuidam das vítimas desse tipo de vida. Aqui pertinho, no Rio Pequeno, tem um hospital católico do Padre Antônio que cuida dos aidéticos. Eu fui lá visitar homens e mulheres em fase terminal da vida, que trocaram a vida por uma ilusão, que frequentavam esses lugares assim e que só olhavam para aquela sala bonita e não olhavam a realidade que estava, porque o mundo é assim. Satanás nunca dá o que promete, porque ele não tem. Então ele promete isso e isso, mas depois que você entrou, cai para trás, quando você já está machucado, vai para trás da cortina. Ninguém mais te vê. O mundo te vira as costas, te esquece. Mas Deus não. A maioria desses jovens de hoje, infelizmente, criticam, falam mal da igreja, querem viver uma liberdade que a mídia passa para eles, dizem que isso é ser livre. Então os jovens enganados acreditam nisso e caem nessa mentira. Mas quando eles caem lá embaixo, são jogados para dentro da cortina, para não aparecer mais, para que outros venham. E assim a dor vai aumentando. Assim Satanás vai conseguindo destruir as famílias, destruir a vida dos jovens, por causa da busca de um prazer, de uma paz que nunca vão ter. Porque Satanás não tem paz, não tem alegria. Então é impossível que ele dê alegria e paz. É apenas uma fachada bonita de uma casa em ruínas. E onde cai depois esses filhos e filhas da igreja, jovens, que tanto maltrataram a igreja, quando estão lá embaixo, são cuidados pela igreja. Assim que é a vingança de Deus. Não é a vingança da punição, é a vingança da misericórdia. Caem nos braços de Deus. Jesus diz assim no Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, versículo 24: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou vai se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Olha bem, foi Jesus que falou isso. Muita gente hoje não quer falar isso, porque esse evangelho, tem muitos pregadores por aí que gostariam muito de recortar essa página do evangelho e tirar. Se pudessem, fariam com certeza. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou vai odiar um e amar outro, ou vai se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Eu vou dizer duas frases para que vocês comparem. Uma frase da moda dos cristãos de
conveniência e uma frase dos cristãos verdadeiros. A primeira frase: alguém que é entrevistado, que a gente vê toda hora na TV, nos programas pentecostais, dizendo assim: eu aceitei Jesus e agora tudo em minha vida prospera. Antes eu tinha um carro velho, uma casa, mas agora, depois que eu aceitei Jesus, já tenho 10 carros, uns na minha empresa e outros em minha casa. Tenho 5 casas alugadas e moro numa casa grande e luxuosa, pois meu Deus é um Deus de conquista e de prosperidade. Isso é um testemunho que eu ouvi falar nesses programas pentecostais. E agora um testemunho cristão: eu aceitei Jesus e agora tudo em minha vida eu entrego a serviço do seu reino. Antes eu vivia no luxo e no sossego, tinha vários bens materiais, mas após conhecer Jesus, recebi dele uma grande paz, mas uma paz bem maior do que o sossego dos bens temporais. Recebi dele uma paz inquieta, uma paz santa, que me faz se preocupar em amar os outros. Dei quase tudo que tinha aos pobres, fiquei só com o necessário, pois o meu Deus é um Deus de partilha e de misericórdia. Vocês viram a diferença? A diferença? Uma conversão verdadeira. Essa conversão a gente pode ler na passagem da Bíblia onde Jesus encontra Zaqueu. Zaqueu era um homem rico, muito rico, e Jesus encontra com Zaqueu, e sem Jesus precisar falar nada para Zaqueu, Zaqueu começa a dizer para Jesus: mestre, tudo que eu roubei dos outros eu vou devolver 4 vezes mais, e metade do que ainda eu tiver eu vou dar aos pobres. Zaqueu ficou praticamente sem nada. Jesus não precisou falar para ele: Zaqueu, você precisa dar aí essas coisas para os pobres. A conversão, a ação do Espírito Santo, o toque do Espírito Santo, a presença, o olhar de Jesus mostrou para a alma, deixou a alma de Zaqueu transparente, como se Jesus chegasse até ele e abrisse essa cortina que cegava ele e mostrasse a verdade. E ele, enxergando a verdade, não tem uma passagem, uma parábola de Jesus que diz assim: o reino dos céus é semelhante a um homem que encontra uma pérola preciosa. Ao encontrar, vai, vende tudo o que tem para comprar essa pérola. Então Jesus abre diante de Zaqueu a cortina da verdade, e ele enxerga que o que Jesus tinha para oferecer a ele era infinitamente mais valioso do que tudo aquilo que ele tinha, e que tudo aquilo que ele tinha era uma barreira entre ele e Deus, e entre ele e os seus irmãos, porque ninguém pode dizer que ama a Deus que não vê, se não ama seu irmão que vê. É uma coisa só esse amor a Deus e o amor ao próximo. Jesus disse assim ainda: não julgueis que eu vim abolir a lei. Eu não vim abolir a lei dos profetas, nem o Antigo Testamento de Jesus, mas vim levá-las à plenitude. A teologia da prosperidade que hoje se vê por aí, até dentro dos eventos católicos, não é só nos evangélicos e protestantes, não. Tudo isso é baseado no Antigo Testamento. Você não vê nada parecido no Novo Testamento. Os apóstolos de Jesus todos morreram pobres e mártires. Quem não foi mártir foi São João, morreu pobre, preso na ilha de Patmos. Jesus disse, porque os judeus já pregavam essa prosperidade, essa teologia do ganhar, do ter, dos bens.
E Jesus fala: eu não vim abolir o Antigo Testamento, mas eu vim levá-lo à perfeição. De agora em diante, é assim que se deve ser. O Evangelho não anula o Velho Testamento, mas ele traz luz para se entender o Velho Testamento à luz da vida de Jesus Cristo. Jesus disse assim também em Mateus 10:34: não julgueis que eu vim trazer paz para a terra. Não vim trazer paz, vim trazer a espada. Mateus 10:34. Porque muita gente acha que ter Deus é ter essa paz do sossego. Não podemos confundir paz com ausência de problemas, com ausência de preocupações, com ausência de dor. Paz não é ausência de tudo isso. A paz que o Senhor Jesus veio trazer, que Ele diz: eu vim trazer não a paz, mas a espada, é a palavra de Deus é a espada, é uma espada que fere nossa alma, tira a gente do nosso egoísmo, faz a gente acordar para a realidade, faz a gente, às vezes, a gente acha, por causa dessa cortina do mundo, a gente acha que a nossa vida de cristão está tão difícil. Fala: nossa, que cruz pesada eu estou carregando, eu não estou aguentando mais essa vida de servir a Deus, e isso, e tanta tribulação. Será que está tão difícil para nós como estava para esse menino de 13 anos, que há 3 semanas atrás morreu mártir, para essa catequista que preferiu morrer espancada até a morte na Coreia do Norte? Será que está difícil viver a fé aqui? Será que nós temos de verdade motivos para reclamar que nossa vida está difícil, insuportável, um peso que não podemos carregar? Que queremos desistir por qualquer tropeço, por qualquer problema, por qualquer dor, qualquer coisa que não deu certo, já acha que é a pessoa mais perseguida do mundo, a pessoa mais atribulada do mundo. E um menino de 13 anos vem dar uma lição a todos nós. Aquele menino, quando levantou depois daquele espancamento, estava ensinando a gente. O Espírito Santo levantou, porque ele não tinha condição física de levantar. Ensinando que, por mais que seja difícil, por mais que seja duro, por mais que não tenha mais como parece que não tenha mais jeito de se levantar, em Deus dá para se levantar. Dá para se levantar. Não levantar murmurando, levantar louvando como ele fez. Eu fico imaginando como Deus do céu deve olhar tudo isso, sabe? Eu estava refletindo como Deus, porque Deus é onipresente, então Ele vê tudo. Como Deus enxerga ao mesmo tempo a fé de um menino desse e a nossa fé, porque estamos vivendo no mesmo tempo. Não falamos de um martírio do início do cristianismo, falamos de 3 semanas atrás. A vida de um menino de fé, de uma catequista dessa de fé, e a nossa vida, como eles louvam numa perseguição verdadeira, e como nós murmuramos muitas vezes, andamos melancólicos, cabisbaixos, sem alegria, sem sorriso, sem nada, sem vontade de se entregar a Jesus, nessa moleza que nós vivemos. Nós viemos aqui no grupo, ninguém entrou aqui e não matou ninguém. Na Nigéria, há alguns meses atrás, entraram dentro de uma igreja e mataram 50 cristãos queimados. Aqui nós estamos, aqui ninguém entrou aqui queimar a gente. Será que está tão difícil para nós? Devemos nos questionar, devemos amadurecer a nossa fé, devemos ter compromisso com Jesus, compromisso com o que pregamos, com o que lemos, com o que fazemos, com o que professamos. Jesus ama estar no meio desses que sofrem. Os lugares santos, prestem bem atenção nisso. Os lugares santos
os lugares sagrados, não são os lugares onde existem as relíquias dos santos, aqueles grandes monumentos. Os lugares mais santos e mais sagrados são os lugares onde morrem os pobres, porque lá Cristo está com eles morrendo lá. No sangue daqueles meninos que morreram na Nigéria, na Coreia do Norte, está a missa de Jesus. O sangue deles também está dentro do cálice que nós comungamos. O que falta ao sofrimento de Cristo eu completo em minha carne por seu corpo, que é a igreja, diz São Paulo apóstolo. E assim cada mártir entrega com Jesus seu sangue pela fé, cada um deles. E onde tem um homem e uma mulher de verdade, aí é um lugar sagrado, aí é um lugar onde devemos desejar estar. Um irmão de rua disse para mim sábado que ele foi para Manaus. Cadê a irmã Maria? Manaus, irmã, que ele falou? Ele disse que foi para Manaus, que chegando lá foi para uma vila muito pobre, onde a miséria mesmo, não tinham nem comida, nada. Ele chegou numa casa de uma senhora pobre, e ele é irmão de rua, mas ele é andarilho, ele anda assim pelo Brasil todo, não bebe, não fuma, evangeliza, conhece a Bíblia de cor, conhece os documentos da igreja e a vida dos santos muito mais do que todos nós aqui. Um homem entregue a Deus de verdade. Diz que entrou na casa de uma senhora e tinha uma criança chorando no colo da mãe, e a mãe chorando também, porque não tinha o que dar de comer para a filha. Mas não é que não tinha igual a gente às vezes vê por aqui. Não tinha, mas não tinha nem onde comprar. Não tinha. A fome. E ele disse que ficou chocado com aquilo, começou a chorar. E disse que saindo dali encontrou na calçada um tuberculoso morrendo. Abraçou o tuberculoso morreu, e o tuberculoso dizia para ele sair de perto dele, para ele não pegar a tuberculose. Mas ele viu nele Jesus, e o homem morreu ali. E ele ainda lá, à noite, viu uma criança de 9 anos, uma menina, se prostituindo por causa de um saco de feijão, por causa de um saco de arroz para comer. Ele disse que foi até a paróquia, até a matriz da cidade, para falar isso para o sacerdote lá, para o padre. E o padre disse assim para ele, falou: filho, quando você vai para alguma cidade, procura ver as coisas boas da cidade, não fica vendo os defeitos da cidade, os problemas da cidade. E ele disse assim: como eu posso elogiar um viaduto bonito se embaixo dele está morrendo um irmão meu de tuberculose? Como eu posso achar um teatro municipal bonito se uma menina de 9 anos precisa se prostituir por um saco de feijão? Como eu posso achar uma praça bonita, cheia de turista, se uma mãe chora com o filho morrendo de fome nesta cidade? Como não ver isso e ver outras coisas menos importantes? E o padre, comovido com a palavra, disse assim: você, filho, com a sua peregrinação, salva mais almas e agrada mais a Deus do que eu com meu sacerdócio. O padre disse para ele. O padre chorou e foi celebrar a missa comovido. E aquilo vai ficar para sempre no coração dele, porque estava com o coração aberto para ouvir. Então, por trás de tudo, existe sempre um sofrimento humano. Por trás de todo o prazer, de toda a riqueza. O Beato Van Thuan, um cardeal vietnamita que já morreu, ficou preso muito tempo, ele escreve no seu livro que a fortuna de 3 homens no mundo, ele não cita os nomes, mas tem 3 pessoas no mundo que a fortuna deles juntas é a mesma coisa que o PIB total de 40 países. Vocês acham que isso agrada a Deus? As pessoas que morrem porque está faltando, está sobrando em outro lugar.
Só que falando assim parece que as coisas ficam muito distantes de nós, né? Então vamos trazer para cá, para entender o recado de Jesus para nós. Entre uma boa intenção e uma boa ação, existe um passo que precisamos dar. O dia inteiro nós temos inspirações boas. O dia inteiro. O Espírito Santo vai soprando. O Espírito Santo sopra a boa intenção. Só que para que essa boa intenção vire uma boa ação, é necessário um passo seu, um passo meu. Às vezes vemos uma situação injusta, temos até vontade de ajudar, mas só temos a vontade. Às vezes vemos uma pessoa, temos até vontade de ir até ele, conversar com ele, mas para na vontade. Tem até um ditado popular que o Padre Sérgio gosta de dizer, né? De boa intenção o inferno está cheio. Não adianta a boa intenção, ela precisa se transformar numa boa ação. Não adianta só a intenção de fazer o bem, é preciso procurar que o bem seja feito. É preciso se lançar para que o bem seja feito. Os pobres, olham bem isso, os pobres que ficam nas escadas das igrejas, das catedrais, eles estão lá não por eles, por nós. Deus coloca eles lá por nós. A igreja é a herança dos pobres. Então Deus põe eles lá para salvar a nós, para que a nossa intenção se transforme numa boa ação, para que a nossa alma seja salva. E muitas vezes nós julgamos como os judeus julgaram Jesus: é um amaldiçoado, crucificado ali, é um homem criminoso, chagado, abandonado por Deus. Não foi assim que falaram de Jesus crucificado? Mas ele estava lá salvando eles. Assim é a vida de cada irmão, cada irmã de rua. Estão ali para salvar nós. Carregam o peso junto com Jesus, da cruz de Jesus, por nós também. Que a gente saia daqui hoje com esse compromisso de transformar as boas intenções em boas ações, porque só isso importa. Ninguém vai ser salvo pelo conhecimento, nem pela teoria, nem por conhecer a Bíblia inteira e todos os documentos da igreja, o direito canônico. Isso é um caminho que pode te levar à salvação, mas não salva. O que salva são as atitudes que a gente toma diante de Jesus e da proposta que Jesus faz para cada um de nós. Antes de terminar, quero dizer uma frase que está escrita no Catecismo da Igreja. Jesus identifica-se com os pobres de todos os tipos e faz do amor ativo para com eles a condição para se entrar no seu reino. Gravem bem essa frase no seu coração, vou repetir ela. Nunca mais esqueça essa frase. Está no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 544. Catecismo da Igreja 544. Presta atenção nisso. Jesus se identifica com os pobres de todos os tipos, todo tipo de pobre. E Jesus faz do amor ativo para com eles a condição para se entrar em seu reino. Vocês perceberam qual é a condição para entrar no céu? O amor ativo, não o amor passivo, não o amor de teoria, um amor ativo. Conseguir enxergar por trás dessa cortina, conseguir enxergar por trás do véu da pobreza, do mau cheiro, conseguir enxergar ali a presença real de um irmão nosso, a presença real de Jesus. Um coração que quer o nosso olhar, que quer o nosso bom dia, boa tarde. Às vezes você não tem nada, mas bom dia, irmão, tudo bem, boa tarde. A pessoa se sente gente de novo. Já não se sente mais algo, se sente alguém. Só fazendo um comparativo.
com aquela frase que eu citei: não possuem beleza capaz de atrair o curioso olhar. Como é difícil para as comunidades que trabalham com os pobres divulgar suas necessidades, conscientizar as pessoas de que Deus também quer que elas façam parte dessa obra para salvar elas mesmas. Às vezes a gente eu coloco às vezes na página do Facebook um pedido de socorro e de ajuda para manter nossas casas, para manter nosso trabalho, mas aquele pedido não possui beleza para atrair os olhares curiosos, não possui. As pessoas vê, faz e bem, já vai estar pedindo alguma coisa, passa para outra, ou lê inteiro, mas já passa para outra novidade que atrai o olhar, que chama mais atenção, e compartilha e fala isso, fala aquilo, e compartilha tanta porcaria, e não é capaz de dar um passo concreto, de no mínimo divulgar o trabalho. E também dar esse passo concreto. Eu estava vendo a conta da nossa comunidade esses dias, tinha lá uma doação de R$7. E eu agradeço profundamente a Deus por essa alma que doou esses R$7, porque ela deu o que ela tinha mesmo. Como aquela viúva que deu 2 moedas. Tem muitas doações altas lá de pessoas que nos ajudem, mas eu tenho certeza que ela deu mais do que todos eles. Porque ela saiu de si, ouviu o pedido de Jesus e o ajudou. Sabem? Porque as nossas casas estão abertas, eu não digo só da nossa comunidade, tem aí a Aliança de Misericórdia, a Toca de Assis, a Missão Belém, que são comunidades que têm um trabalho intenso e santo com os pobres. Quando a gente vê alguma notícia sobre essas comunidades, não possui muita beleza, não atrai muito ler o que está acontecendo, as dificuldades das comunidades. Atrai mais é ver as curiosidades para ficar dando risada na frente do computador, para ficar vendo piada, pegadinhas, coisas engraçadas, e dão risada, e cristão morrendo, e o menino de 13 anos morrendo, e dão risada, e catequista sendo espancado, e dão risada na frente do computador. Como será que Deus avalia isso? Então que nessa noite o Senhor nos dê a graça de um passo em direção à verdade, transformar as boas inspirações em boas atitudes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.